Romualdo e no vídeo de hoje nós falaremos mais um pouquinho a respeito do BTG Pactual. Este já é o quarto vídeo falando do BTG. O tema do vídeo é o seguinte: se na divulgação do quarto trimestre de 2025 o resultado do BTG Pactual ficar entre 14 bilhões e 400 milhões a 15 bilhões e 100 milhões de lucro, tem algo errado. E aí vocês vão entender por que eu estou abordando este assunto de novo. Aqui nós temos neste gráfico os resultados do ano de 2021 até agora em 2025, parcial até setembro, anualizado considerando os 3 últimos meses do ano de 2024. Nas barras em cinza, nós temos o lucro líquido. E vocês percebem que, colocando essa seta que eu coloquei em vermelha tracejada, é uma crescente constante, praticamente linear. E ao longo dos últimos 5 anos, o lucro líquido descreveu uma reta. Isto não é natural, não é normal. O mundo passou por grandes crises, vive algumas guerras, problemas geopolíticos, dólar em baixa, e nada disto afetou o resultado do BTG. Qual foi o milagre? Esse é o ponto. Aqui tem uma comparação do BTG com os outros concorrentes que têm ações listadas em bolsa. O ROI do BTG é muito maior do que os concorrentes, inclusive do que o gigantesco Itaú. São alguns pontos para a gente parar e pensar. Neste outro gráfico, que nas barras em verde está a receita líquida e na linha em dourado o lucro líquido, vocês podem reparar que mesmo tendo uma grande diferença no tamanho das barras da receita líquida em relação ao lucro líquido, o lucro líquido descreve uma reta, enquanto que a receita oscila muito. Para que isto fosse assim, seria necessário que custos e despesas tivessem um comportamento semelhante ao que aconteceu com a receita líquida. A receita líquida, barras em verde, oscilaram bastante. Isso é visível no gráfico. É um gráfico aí de 10 anos. Mas o lucro líquido permaneceu descrevendo uma reta em alta, basicamente de 2020 para cá. Isto considerando todo o contexto dos últimos 5 anos, é praticamente impossível. Aqui nós temos um gráfico que mostra a cotação e o lucro. Na linha em verde, o lucro líquido, e na linha em dourado, a cotação. Aqui é mais uma confirmação desta praticamente reta no intervalo aí de 5 anos. E aqui nós vamos usar esses saldos de lucro líquido de 2020 até agora num gráfico em que eu ainda também farei uma projeção. Aqui nós temos um outro gráfico muito importante que mostra o patrimônio líquido. Ele vem num tamanho muito parecido de 2015 até 2019 e de 2020 para cá ele assume essa tendência forte de alta, com o crescimento do patrimônio líquido descrevendo essa reta. A receita líquida, vocês podem confirmar, ela oscilou bastante. Mas o lucro líquido se manteve numa reta bem comportadinha ao longo de 5 anos. O patrimônio líquido barras em cinza apresentou uma tendência de alta constante, da mesma forma o lucro líquido, mas a receita líquida oscilou muito, diferente do comportamento linear do lucro líquido. Novamente eu pergunto, qual é a mágica? Isto considerando todo o contexto dos últimos 5 anos, é praticamente impossível. E para vocês terem uma ideia disso que eu estou batendo nessa tecla já faz dias aí,
Dá uma olhada no Banco do Brasil, logo abaixo o Bradesco, depois o Banco ABC, aqui do lado esquerdo a segunda é o Itaú e a última aqui de baixo é o Santander. Todas elas mostram uma oscilação grande no lucro líquido. Isso é natural, porque os resultados de uma empresa, de um banco, eles são afetados pelo que acontece no mundo real. Uma reta, estranho. Muito, muito estranho. Agora eu peguei aqueles resultados do resumo das DREs do BTG Pactual. São essas barras em azul escuro. E eu projetei o lucro líquido de 2025, essa barra em amarelo. Então, para que continue descrevendo uma reta, necessariamente o lucro que será reportado do ano de 2025 será em torno de 14 bilhões e 600 milhões. Desculpa, mas é muita coincidência. É exageradamente muita coincidência. Demais. Como se explica um resultado líquido? Descrever uma reta com tendência de alta linear ao longo de 5 anos, com todos os acontecimentos que tivemos. Vamos dar uma olhadinha quais foram esses acontecimentos. Pandemia pelo novo coronavírus, que no Brasil matou 700 mil pessoas entre os anos de 2020 e 2021. Afetou a economia, afetou o resultado de todos os bancos, afetou as indústrias, afetou tudo. Uma outra informação para a gente parar e pensar. A variação cambial de 2020 até 2025. Começa 2020 com o dólar a R$ 4, em razão da pandemia, ele sobe para R$ 6. Quando começam a sair informações da descoberta da vacina contra o coronavírus, vocês podem ver recuos, né? Recuos. Mas ele oscilou muito. E as operações de uma instituição financeira sofrem a oscilação positiva ou negativa. Mas um resultado linear, isso não existe. Um outro elemento muito importante para o mercado financeiro: a inflação medida pelo IPCA dos últimos 12 meses, de janeiro de 2020 até setembro de 2025. Esses últimos 12 meses significa que cada uma dessas barras está com a inflação considerando o intervalo de 12 meses. Então, uma inflação começa com 4%, cai muito até maio de 2020, chegando abaixo de 2%, em razão da pandemia e também dos auxílios que foram dados. Olha o crescimento da inflação. Ela sobe, beirando uma inflação anualizada em abril de 2022 de 12%. Aí o Banco Central começa a elevar a taxa de juros Selic, a inflação começa a recuar, porque a Selic foi elevada de forma muito violenta, estancando a economia. E você vê que depois ela acaba se estabilizando entre 4 a 5% anualizada para cada um dos meses. Aí nós vemos o comportamento da taxa de juros Selic de janeiro de 2025 de 2020 até novembro de 2025. Cada uma dessas barras reflete a Selic em cada período aí desses anos. Nós começamos o início lá de 2020 com uma Selic a 4%, ela vai sendo reduzida e por causa da pandemia, para tentar salvar a economia, ela é mantida em 2% por meses. Vocês podem ver aqui. Assim que a inflação começa a se elevar em função da Covid, dos auxílios que foram concedidos, do excesso de dinheiro na praça,
o Banco Central vai aumentando a Selic aos pouquinhos, até chegar 13,75. Ficou assim por mais de um ano. Começa a ter um recuo a partir de meados de 2023. O Banco Central vai reduzindo a Selic até a faixa de 10,25% e depois, em função de inflação, medo da inflação retornar, o Banco Central volta a elevar a Selic e nós estamos aí a 15% já faz meses. Aí eu pergunto para vocês, se a Selic, a taxa básica de juros, e afeta a captação de recursos das instituições financeiras, por exemplo, vendendo um CDB, e automaticamente afeta os juros cobrados na concessão de crédito, é evidente que isso traz oscilação no resultado de uma instituição financeira. E não apenas isso, né? O Ibovespa, nesse mesmo período de análise, ele no dia 20 de março, em função da pandemia pelo novo coronavírus, tem essa queda monstruosa. Isso foi mundial, não foi apenas no Brasil, uma leve recuperação e aí no dia 3 de abril uma nova queda. Mas logo em seguida, ela se recupera rápido. Algumas empresas, as ações até ultrapassaram o valor antes da pandemia. Vocês podem ver esses picos. Depois um recuo, lateraliza por alguns anos aí e ela vem agora numa tendência forte de alta. Eu repito a pergunta: como é que todas essas coisas não afetaram o resultado líquido do BTG Pactual? E além de tudo que eu já mostrei, questões geopolíticas entre 2020 e 2025. Foi marcado por uma intensificação das tensões globais e um enfraquecimento do multilateralismo, resultando em um cenário geopolítico complexo e instável. As principais questões geopolíticas nesse período incluíram conflitos militares e tensões regionais, guerra na Ucrânia, invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 22, redefiniu a segurança europeia e global, gerando uma crise humanitária e energética e acentuando a divisão entre o Ocidente e a Rússia, o que afetou bastante o preço do barril do petróleo nesses anos. Conflito Israel-Hamas, você também pode chamar de conflito Israel e Palestina, porque a faixa de Gaza foi destruída e lá não tinha apenas pessoas do Hamas. A escalada do conflito na faixa de Gaza, especialmente a partir de outubro de 23, resultou em um massacre de palestinos e gerou tensões no Oriente Médio com o envolvimento de outros atores como Irã e Hezbollah. Outros conflitos sangrentos. Diversas outras guerras e conflitos civis continuaram em curso, muitas vezes com pouca visibilidade internacional, em regiões como sai na África, Síria, Iêmen, Mianmar, Afeganistão e Sudão. Então o mundo de ponta cabeça, todos esses eventos ocorrendo e o BTG Pactual permaneceu impávido colosso. Tensão Estados Unidos e China. A rivalidade estratégica entre os Estados Unidos e a China se intensificou, abrangendo disputas comerciais, tecnológicas e militares, incluindo a questão de Taiwan, que é um ponto de grande tensão no cenário geopolítico para 2025 e eu diria 2026. Fragmentação do comércio internacional. Medidas nacionalistas focadas em segurança nacional, provocadas em parte pela pandemia de Covid, levaram a uma fragmentação e politização do comércio global, um reflexo da crescente desconfiança entre as nações. Acrescente-se aí o tarifaço de Trump contra vários países. Outros fatores de instabilidade: enfraquecimento do multilateralismo, instituições globais como a ONU enfrentaram dificuldades em mediar e resolver conflitos, evidenciando um declínio na cooperação internacional. Impactos econômicos e sociais. A pandemia de Covid-19 causou a recessão mundial mais profunda do pós-guerra, com impactos significativos na economia e na estabilidade social,
que se somaram aos desafios geopolíticos. Eleições globais e polarização. O período foi marcado por um grande número de eleições em diversos países, o que, somado ao ambiente de conflitos, contribuiu para um cenário geopolítico volátil e com perspectivas sombrias para 2025. Essas dinâmicas contribuíram para um mundo mais instável, onde as potências tentam redefinir suas esferas de influência e o risco de conflito em larga escala permanece elevado. E aí somente o BTG Pactual surfa nas ondas da Alice no País das Maravilhas. Nada afetou o BTG. Todos os fatores mencionados impactaram os resultados do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, da Caixa Econômica, do Santander, do Safra e de tantos outros, menos do BTG Pactual. Das duas, uma. Ou o pessoal do BTG Pactual é super competente e os gestores dos concorrentes incompetentes, ou tem algo muito estranho acontecendo. Banco Central, CVM e Auditoria das Demonstrações Contábeis poderiam analisar isto, porque não é normal. Pode até ser que o resultado do BTG Pactual do quarto trimestre de 2025 estará correto. Entretanto, o comportamento linear do resultado líquido permanece muito estranho. Não sou nem louco de dizer que o BTG está fazendo o que não deve. Eu acho até que o resultado deles é melhor do que o que tem sido evidenciado. É um banco super saudável. Mas esse resultado é super estranho. Na mesma proporção. Pessoal, obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal. Até um próximo vídeo e abraços!